Fala pessoal, tudo certo, nada resolvido? Bem-vindos ao canal Pátria Amada Palmeiras. Pessoal, boa noite aí a todos, né? Fim de jogo no Beira-Rio, lá no Rio Grande do Sul. Internacional 1, Palmeiras 3. Cara, assim, pra mim resultado surpreendente, tá? Eu não esperava que o Palmeiras fosse vencer lá, ainda mais por 3-1, né? Ainda mais por 3 gols, né? Eu esperava um empate, né? Para ser bem sincero. Mas, cara, que vitória maravilhosa. Não consegui ver o jogo porque eu trabalho à noite, então não deu. Só vi os melhores momentos aí, né? Na hora que eu cheguei. E pelo que eu vi, o Palmeiras teve um bom volume aí de jogo, né? Teve bons ataques, o Internacional também atacou bastante, levou perigo para o Palmeiras, né? Teve bola no travessão, né, do Internacional, Carlos Miguel salvando, como sempre. E o Palmeiras aí atacando bastante até, né? E, como eu falei, tendo um bom volume aí de futebol, de jogo. Pessoal, antes de eu comentar aí sobre a escalação do Palmeiras, só dar um pitaco aí sobre essa polêmica aí que aconteceu, né, do Andreas Pereira ter pisado lá na marca do pênalti, né, pro, do estádio do Itaquerão, né, do Corinthians, e que isso resultou na perca do pênalti, né, pelo Memphis Depay. Então, o Andreas Pereira usou a malandragem, né? A verdade é essa, né? Todo não, né? Mas muitos jogadores, a maioria, principalmente aqui no Brasil, tem essa malandragem do futebol, né? De atrapalhar o adversário. E o Andreas Pereira usou a malandragem, né? Para tentar atrapalhar o Depay na hora da cobrança do pênalti. E conseguiu, né? Mas eu acho que foi mais por erro do Depay do que pela malandragem do Andreas Pereira. Eu acho que o Depay perdeu o pênalti mais do que pela malandragem do Andreas Pereira, né? Mas assim, eu vi muitos canais assim, né, pô, falando sobre caráter do Andreas Pereira, velho. Cara, isso não dá pra. é, não dá pra indicar. Não dá pra falar sobre caráter. Só porque o cara foi lá e pisou na marca do pênalti pra tentar atrapalhar o adversário. Cara, não é sobre caráter isso. É sobre malandragem do futebol e isso acontece muito. Como a cera faz parte do jogo, né? Pô, que nem na final do Paulista do ano passado. O torcedor corintiano acendeu vários sinalizadores, né? E parou a partida, né? Então, assim, eles querem falar sobre caráter do Andreas Pereira porque ele pisou na marca do pênalti, né? Sendo que tem coisas piores que acontecem aí, né? Por exemplo, isso aí do sinalizador, pra mim é pior, cara, né? Bem pior, né? Por exemplo, você fazer uma falta para tentar, sei lá, quebrar a perna do jogador adversário, isso é muito pior. E eles estão falando, poxa, sobre caráter do jogador que fez uma malandragem leve, tá ligado? Pelo amor de Deus, é um absurdo. A gente escuta cada coisa hoje em dia que até assusta, de verdade, é assustador. Então é isso, cara. Ele usou da malandragem, deu certo, né? O Depay perdeu o pênalti. E quantas vezes não aconteceu contra o Palmeiras, contra todos os times, né? Essas malandragens do futebol.
né? Então eu acho que faz parte, né? Só não faz parte, não faz parte assim, jogador tentar quebrar a perna do outro por querer, sabe? Na maldade. Isso que não faz parte, né? Mas isso sim dá pra falar sobre caráter do jogador, né? Da pessoa que tentou quebrar a canela do adversário. Agora, falar sobre caráter, né? Querer insinuar que o Andreas Pereira é uma pessoa má, né? Por conta do que ele fez, da malandragem que ele usou, pelo amor de Deus. É um absurdo isso. Bom, assunto encerrado, voltando ao jogo aí. O Palmeiras entrou com a mesma escalação do jogo passado, do jogo passado contra o Corinthians, né? E contra o Vitória. Entrou com Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo, Piquerez, Alan, Andreas Pereira, Marlon Freitas, Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. E entraram aí o Giai, o Jefté, Sousa, Lucas Evangelista e o queridinho do Abel Ferreira, o Luigi, que tá jogando todos os jogos agora, né, velho? Né, virou o novo queridinho do Abel Ferreira aí, o Luigi. Os gols foram do Gustavo Gomes, né, de cabeça, depois do escanteio bem cobrado do Andreas Pereira, que cobra escanteio muito bem, né, bate bem na bola. E o Gomes cabeceou, né, deu uma bela cabeçada aí e um golaço do Palmeiras. Aí o Internacional empatou, né? E depois o Palmeiras fez o segundo gol com o Vitor Roque, né? Que invadiu a área do Inter, cortou o zagueiro Gabriel Mercado e a bola desviou e encobriu o goleiro do Inter, né? E o terceiro gol foi do nosso querido Andreas Pereira, né? Que o Luigi roubou a bola do jogador do Inter, né? Enfiou para o Lucas Evangelista, que entrou na área e tocou pro lado, achou bem o Andreas Pereira entrando na área para fazer o terceiro gol do Palmeiras. Chutes 19 do Inter contra 11 do Palmeiras. No gol, 8 do Inter contra 7 do Palmeiras. Posse de bola 60% do Inter contra 40% do Palmeiras. Passes 445 do Inter contra 324 do Palmeiras. E faltas 11 do Inter contra 8 do Palmeiras. E o Palmeiras aí é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, juntamente com São Paulo, Fluminense e Bahia. Todos têm 7 pontos no campeonato. Então é isso, pessoal. Não consegui ver o jogo, então não posso opinar muito sobre a partida, né? Só pelos melhores momentos mesmo. E uma vitória super importante do Palmeiras, que já ganhamos do Corinthians em Itaquera, dá uma baita moral pro time. E agora ganhamos do Internacional no Sul, que é difícil hoje, mas já foi mais, né? Ganhar do Inter no Beira-Rio e do Grêmio na época do Olímpico, agora na Arena do Grêmio, é complicado hoje, mas já foi mais complicado, né? Hoje os times do Sul estão muito mal, né? O Grêmio só tá bem no Campeonato Gaúcho, no Brasileiro não tá bem. Perdeu do São Paulo, né? Era pro São Paulo ter metido uma goleada, mas o Grêmio perdeu só de 2-0 aí. E os times do Sul não dão medo mais, né? A verdade é essa. E o Inter, que ano passado não caiu por pouco, esse ano eu acho que ele pode cair, né? Se continuar jogando essa bolinha no Campeonato Brasileiro, né? Pode cair. E o Palmeiras hoje me surpreendeu, como eu falei, eu esperava um empate e conseguimos uma bela vitória lá no Beira-Rio, super importante aí para a continuidade do campeonato.
Agora o Palmeiras joga o Paulista, agora é focar no Paulista novamente, né, pessoal? E o Palmeiras está entrosando aos poucos o time, né? Tem jogadores novos, né, no time, tipo o Kelvin, tipo é, o Marlon Freitas, né? O Andreas Pereira tá aí desde o ano passado, né? O Alan, finalmente ele é titular, né, absoluto do Palmeiras. Ele merecia muito essa titularidade porque o moleque joga muita bola. E o Palmeiras precisa melhorar seu banco, né? O banco tem mais molecada, né, do que qualquer coisa e tem que melhorar o banco aí, pessoal, né? O John Arias chega, não sei se final de semana ou amanhã no Brasil, né? Né, já está fechado com o Palmeiras, vai vir conhecer a academia de futebol e é uma baita contratação, uma contratação de peso aí, né? O Arias que vai ajudar muito o Palmeiras, tanto, não sei se ele vai jogar na ponta esquerda ou na ponta direita, vamos ver o que o Abel vai fazer, né? E o Abel Ferreira, né, apesar das diferenças que eu tenho com ele, poxa, tem tido resultados, né? Tomara que ele mantenha a escalação, né? Tomara que o time pegue mais ritmo, pegue mais assim, entrosamento e tomara que ele mantenha esse trabalho, né, dele. Só que o time, assim, pode jogar mais bola do que jogou contra o Corinthians. Tudo bem que é fora de casa, é complicado jogar lá em Itaquera, né, como é também no Beira-Rio. Mas o jogo passado eu não gostei do Palmeiras, do jogo que o Palmeiras fez, mas o importante foi o resultado, né? Que, aliás, a gente não vencia os caras lá desde 2022, se eu não me engano. Então é isso, pessoal. Agora focar no Paulista. Tamo junto aí. Obrigado a todos aí que estão comentando no canal. Teve um amigo que falou que o vídeo tá muito baixo e eu concordo com ele. Eu vou investir no microfone. Eu sei que eu já falei isso, né? Ano passado que eu ia investir e não comprei o microfone, mas eu vou ver um microfone aí bacana para poder comprar aí, né? Então é isso, pessoal. Tamo junto aí. Abraço a todos. Deus abençoe. Tamo junto e avante palestra. Mais uma vitória importante do nosso Palmeiras. Tamo junto.